Eu vou dar uma olhadinha aqui na frequência, viu, gente? Aí já a gente começa. Deixa eu só agilizar isso aqui. E aí, Dante, bom dia, meu filho. Bom dia, Daniel. Meu pai. Adla tá aí, né? Bom dia, Raíssa. Adla tá. Clara tá aí. Clara, Clara, Clara. Clara tá. Daniel falou agora. Demetrios. Demetrios não, né? Tá, olha, Demetrios. Bem-vindo, Demetrios. Wilton. O Wilton tá aí. Tá. Gustavo. Gustavo. Bom dia, Adla. Gustavo não, né? Gustavo. Isabela. Tá aí, né? Isabela. Tá. Juliana. Tá aí. Enfim, tá aí, né, Juliana? Então, tá. Luísa também. Pedro Vinicius dele. Marcelo tá aí. Marcelo não, né? Raquel tá aí. Raíssa também. Rina tá aí. Presente, Raquel. Tudo bom, Raquel? Isso é meu nome. Bianca. E Renan não, né? Bom dia, Pedro. Giovana Queiroz. Quem é Giovana Queiroz? Giovana Queiroz, manifeste-se. Você, seu nome é Giovana Queiroz ou você está no e-mail de outra pessoa? Esse Renan ele apareceu na primeira aula de tal. Giovana, você, presente. Giovana, você é Giovana ou você é outra pessoa com e-mail? Você é Giovana mesmo? E não tem nenhuma Giovana na lista, entendeu? Você é uma aluna nova ou você é outra pessoa? Me ajude aí, só para eu me localizar. Sou uma aluna nova, né? Giovana Queiroz, né? Pronto. Tá certo, Giovana. Vou adicionar, vou colocar aqui seu, vou adicionar você na lista aqui de chamada, viu? Giovana.
Pronto. Agora foi. Demorou, mas foi. Vamos lá, gente. Bom dia, bom dia, bom dia de novo. Vamos terminar os invertebrados clássicos, né? Que a gente chama dos invertebrados, os não cordados, né? Eita. Agora foi. Tá aparecendo aí para vocês, né? Tava dando erro aqui para mim. Agora foi. Certo. Então, sim, né? Foi. Ficou dando erro aqui para mim, mas aqui na minha tela aparece muito pequenininho, não dá para ver. Mas agora foi. Então, hoje a gente vai falar do último filo não é o último filo de invertebrados de verdade, né? Mas é o filo antes do grupão que a gente vai ver, que são os cordados, né? Que os cordados é que vão ter lá os que a gente chama dos vertebrados clássicos, né? São os peixes, os anfíbios, os répteis e por aí vai, né? Então a gente vai falar hoje sobre os invertebrados clássicos, né? E, por exemplo, quando a gente quer lembrar lá do sétimo ano, há 1000 anos atrás, que a gente estudou os seres vivos, a gente dava os invertebrados e os vertebrados, né? E o último invertebrado que tinha justamente são os equinodermatas, né? Os equinodermos. Que depois a gente começava já no ensino fundamental, já passava para os vertebrados, a gente estudava os peixes, isso que a gente chamava de vertebrados e vertebrados. Mas, na verdade, os vertebrados, eles formam um filo, né, que são os cordados, e dentro desses cordados tem alguns invertebrados ainda, que são subgrupozinhos menores, que a gente não costuma ouvir falar muito, mas eles existem, né? Que são os protocordados, ou seja, os pré-cordados, né? Mas eles estão lá, eles existem. Então, na sexta-feira a gente fala sobre começa em cordados, né, que fala sobre as características gerais dos cordados e fala sobre esses cordados que são invertebrados, para depois da prova a gente estudar os cordados vertebrados, entrar lá nos peixes, nos anfíbios, por aí vai, sair para a segunda unidade. Então, mas agora a gente vai começar pelo equinodermata. Os equinodermatas são ou os equinodermos, né? Esse nome equinodermo, né? Esse equino significa espinho, certo? Então, equino significa espinho e dermo significa pele. Então, são esses animais que têm, por assim dizer, espinhos por toda a sua pele, né? Então, essa característica deles, pelo seu corpo, eles terem esses espinhos. Necessariamente, esses espinhos não são estruturas pontiagudas, né, que se você topar, você se fura. Alguns deles, sim. Se vocês olharem pela imagem, vocês vão conseguir observar, né? Esse aqui, o ouro e isso aqui, aí, se você topar nele, os espinhos dele você fura a mão, né? Mas numa estrela do mar, você não chega a furar sua mão. Aquilo que a gente chama bolacha da praia, os espinhos dela não chega a furar sua mão. Mas quando você segura ela na mão, tipo uma bolacha da praia, você sente. E uma estrela do mar, quem já foi no oceanário, tem lá o aquário de Tóquio, né? E no aquário de Tóquio você pode
com a orientação lá do profissional, você pode tocar lá nos bichinhos, e lá tem umas estrelas do mar. E você topa, você sente os espinhos dela, mas não são espinhos perfurantes como o do ouriço. O ouriço, se você pisar ou topar, você vai furar sua mão com certeza. E algumas pessoas até quando pisam em ouriço, eles têm febre, passam mal, e o escambau, né? Então todos esses bichos aí são os equinodermatas. Os equinodermos são animais marinhos, todos eles são marinhos, certo? Então são organismos que são exclusivamente marinhos. Não vivem em outro ambiente, não vivem nem em água doce, muito menos eles vivem em no ambiente terrestre. Eles são exclusivamente marinhos, certo? Então eles se caracterizam por essas presenças de espinhos em toda a superfície, em todo o seu corpo, né? E daí que caracteriza seu nome do filho, né? Equinodermata. Os representantes que a gente mais conhece são os que a gente acha às vezes muito nas praias, né? Que é a estrela do mar, né? A estrela do mar é mais difícil de deixar na praia, nas praias daqui. Mas daqui de Aracaju de Sergipe, né? Mas se você for nas praias de Alagoas, da Bahia, né? São aquelas águas menos turvas, né? Mais clarinhas, com menos sedimento de suspensão, vocês acham com mais facilidade esses bichinhos entre as pedras, né? Então, a estrela do mar, o ouriço do mar, a bolacha da praia, isso que a gente acha, se chegar na praia, assim, na água, botar a mão na areia, você acha um saco deles, né? E também tem os pepinos do mar, que ele parece um pepino, né? Geralmente esses bichinhos vêm com esse do mar, são equinodermatas, em muitos casos, não todos, né? Porque a esponja do mar não é. É um porífero. Mas a grande maioria desses bichos que vem com essa terminação aí do mar e da praia são equinodermatas. Aí tem esse. Por quê isso? Porque tem esse reforçozinho, porque justamente por essa característica deles serem organismos que são exclusivamente marinhos, né? Então, quando eles têm essa exclusividade de viver no ambiente marinho, e serem seres marinhos, né? Exclusivos, então geralmente quando se dá os nomes populares desses bichinhos, usa essa terminação aí do mar, porque justamente para marcar essa característica deles aí de serem organismos exclusivamente de ambiente aquático, né? Eles são, já volto para as características deles, eles são separados em algumas classezinhas aqui, nessas classes principais, que são. A gente vai ter mais ou menos uns 6 mil desses bichinhos aí, eles vão estar separados nessas classezinhas aí, que é a asteroide, que é a classe que vai ter a estrela do mar, né? A classe, vocês estão vendo aí, a Ophiuroide, que é a que tem essa estrela serpente, né? Que ela tem essas. Vamos dizer assim, os braços dela são. Tem uma mobilidade maior do que a da estrela do mar, né? A estrela do mar ela tem esse braço mais fixo, né? E essa serpente do mar, esses braços dela têm uma mobilidade maior. A gente tem a classe Echinoidea, que é do ouriço do mar e da bolacha da praia, que a gente tem aqui nas nossas praias em grande quantidade. A classe Holoturoidea, Holoturoide, que é a do pepino do mar. O pepino do mar parece um pepino mesmo. Meio esquisito ele mesmo. Parece um. Quase não sai, foi de onde tá lá. Esse pepino do mar parece um pepino, né? Todo molengo. No tanque lá de toque do oceanário, tem, né? O pepino do mar. Tem o pepino do mar, tem a estrela do mar e tem o ouriço também. E tem a classe que é a classe Crinoide, que é desses do lírio do mar, que é uma classezinha mais primitiva, certo? As principais características que a gente tem na classe asteroide, que é da estrela do mar, é que eles têm esse corpinho deles achatado, né? Eles têm esse formato de estrela, né? Daí o termo asteroide. Na maioria dos casos, eles vão apresentar 5 braços,
Mas tem alguns representantes que podem ter até 42 braços diferentes, né? Eles vão ter a boca, a boca deles e os pés ambulacrais, já eu falo o que são esses pés ambulacrais, estão localizados para baixo, né? A boca dele fica para baixo, a região oral dele, né? Fica para baixo no sentido do solo, e o ânus deles fica na parte superior, né? Então, se você está olhando ele de cima, o ânus dele está em cima e a boca vai estar embaixo. Né? Eles são predadores, né? Se alimentam de moluscos, crustáceos e vários anelídeos, né? Marinhos também, obviamente. A classe Ophiuroida, que é a da serpente do mar, esses bichos aí, eles também têm o corpo achatadinhos, como o das estrelas do mar, com 5 braços, né, bem fininhos e flexíveis. Geralmente eles vão ter só 5 braços, mesmo diferente da asteroide, que pode ter mais. E esses bracinhos deles são bem separados, né? E eles ficam ligados a esse disco central, que vocês conseguem ver aqui. Eles têm esse disco central e os braços deles são bem separados e conectados a esse disco central deles, né? A boca também é localizada para a região oral, né? Também é localizada no sentido do substrato, como da estrela do mar. E eles não têm ânus, né? Eles vão se locomovendo pela ondulação desses braços e vão se alimentando da mesma forma que a estrela do mar, né? Eles são predadores. Alguns se alimentam dos detritos, né? Que ficam localizados no fundo do mar. A classe Echinoidea, eles geralmente vão apresentar o corpo circular, né? Se eu lembrar da a bolacha da praia, né? A bolacha do mar, e do ouriço, que eles são corpo circular, né? Alguns deles são achatados, né? Além de circular achatado, como o caso da estrela do mar, ela tem um formato circular, né? E ela também é achatada. Eles se caracterizam pela ausência de braços, né? Então, vocês podem ver, eles não têm esses braços, que é a estrela do mar e que a estrela serpente, então a serpente do mar, eles têm esses braços. O ecnoide ele se caracteriza por não ter esses braços, né? Ele tem a ausência desses braços. A boca deles também é localizada voltada para o substrato, né, para o fundo, e o ânus fica na região superior, né? Então, a região onde fica a boca a gente chama de região oral, fica voltada para o substrato, e a região que fica o ânus a gente chama de região aporal, né? Seria o inverso da boca. Eles, diferente da estrela do mar, que tem os seus pés ambulacrais, só principalmente nos braços, né? Eles têm os pés ambulacrais distribuídos por todo o corpo deles, já que eles não têm os braços, né, obviamente. Esses pés ambulacrais são pés que eles usam, estruturas que eles usam para locomoção. Né? Mas já vou explicar um pouquinho mais dessa estrutura dos pés ambulacrais. Então eles vão se movimentando a partir desses pés ambulacrais, né, e eles também usam a movimentação dos espinhos deles para contribuir para que eles se movimentem. Ou seja, para eles conseguirem se deslocar aí no ambiente, né? Pronto, mas basicamente isso. Ele tem essas plaquinhas deles todas fundidas, mas é basicamente isso. Os olitoróideas, né, que é o caso do pepino do mar, eles têm esse corpo deles em formato de roliço, né, em formato de esse corpo alongado, né, roliço, meio vermiforme. Eles não têm também a presença de braços, certo? Eles diferem bastante do padrão do filo, do padrão geral do filo, porque eles têm um corpo bem macio e alongado. Ou seja, você pega o pepino do mar, ele não tem essa estrutura rígida do esqueleto dos demais representantes do Filecnodermata. Ele é mais molento. Ele é bem vermiforme mesmo. Né? A boca, ela fica localizada na extremidade, ou seja, não fica nessa região de baixo, fica de um lado, então a boca fica de um lado do corpo, na região oral. Ele tem vários tentáculos próximos da boca, e o ânus fica no lado oposto, como se fosse uma minhoca, né? Na região aboral, né? Então, o pepino do mar, ele tem esse formato mais bem diferente dos outros, né? Ele aqui, esse aqui, parecendo sei lá, um pão, talvez. Ele é mais diferentezinho dos outros, do formato dos outros. E esse mais primitivozão aqui, que são os crinoides, eles têm o corpo deles em formato de uma taça, e um copo, taça de copo de chope. Tem 5 braços, né, ramificados, bastante flexíveis, que parecem umas plumas. E são essas coisas aqui, até imagina que ficou pequenininho aqui. Deixa eu ver se naquela outra
tá melhor. Aqui, pronto, olha, aqui dá para ver melhor. Então eles têm aqui o formato do corpo deles em taça, né? Ou seja, a base deles é estreitinha, ele vai ficando mais largo. Ele tem esses braços aqui em forma de pluma, que lembram as plumas, bem flexíveis. São animais que são sésseis, né? Que vivem fixados no substrato, nas rochas, por um pedúnculo, né? Mas alguns deles podem nadar, mas a grande maioria deles são organismos sésseis. E eles também têm a boquinha e o ânus em região oposta. Eles são os bichinhos aqui desses aí são os mais primitivos. Eles usam essas plumazinhas para capturar o alimento. Aqui tem um ouriço, ele formado em círculo. Esse aqui é o pepino do mar. Veja aqui os tentáculos dele aqui, na parte da região da boca. Estrela do mar, a bolacha da praia, ou biscoito, dependendo de onde você está. E aqui a serpente, essa aqui nem mais dá para melhor. Tem aqui o disco central da serpente, e aqui tem os membros dela, nesse formatinho aqui, certo? Então essas são as principais classes dos equinodermatas, certo? Então ver que a equinodermata é bem facinho. A gente saindo de artrópodes, que foi aquela chuva de informação, vocês vão ver que a gente está vendo aqui que os equinodermatas eles são bem mais simples, tem menos informações para vocês saberem, né? Esses bichinhos, eles têm um registro fóssil que data mais ou menos de 540 milhões de anos atrás, e até hoje, né? Eles estão por aí perturbando o sossego dos mares, né? Os equinodermatas, por incrível que pareça, eles são dentre esses grupos de invertebrados que não fazem parte do grupo dos cordados, eles são os mais próximos da gente. Eles são os invertebrados mais próximos, tirando os invertebrados cordados, esses invertebrados não cordados, eles são os mais próximos da gente evolutivamente. Aí quando você olha para eles, você vê que não tem nada a ver. Você pensa, talvez um inseto, né? Tem olho, tem essas estruturas mais parecidas com a gente do que, obviamente, levando em consideração a distância evolutiva, do que uma estrela do mar. Se você parar para pensar que a estrela do mar é mais próxima evolutivamente da gente do que, por exemplo, que um artrópode, um inseto, você não acreditaria, né? Mas é porque esses organismos, eles, ao longo do processo evolutivo deles, eles se adaptaram muito para a vida no fundo marinho. Ou seja, eles têm uma forte adaptação para sobreviver, para viver no ambiente do fundo aquático, certo? Então, esse modo de vida deles no fundo aquático é que possibilitou eles terem tamanha diferença para os demais invertebrados. Ou seja, quando você vê lá que grande parte dos invertebrados que a gente estudou, que apresentam simetria bilateral, né? Que é a mesma simetria que nós temos, né, que é essa separação do corpo em duas partes iguais, os equinodermatas eles não apresentam essa simetria, né, eles apresentam essa simetria radial ou pentarradial, né? E aí você pensa, tipo, o que aconteceu com esses bichos que eles fizeram isso? Ou seja, essa grande diferença que eles apresentam, por exemplo, da gente, morfologicamente, na forma, a gente olhando para eles, mas essa grande diferença que ele tem é justamente por causa dessa grande especialização que eles têm na vida em viver no fundo marinho, né? A gente chama esses animais que vivem associados ao fundo marinho, que sua vida, eles dependem, eles vivem, capturam seu alimento, se reproduzem, grande parte da vida deles passa, do ciclo da vida deles passa no fundo marinho. A gente diz que esses organismos são os organismos, os bentos, ou organismos bentônicos, né? Os organismos bentônicos são esses organismos que têm a sua vida relacionada ao fundo marinho, ao fundo do ambiente aquático. E esses organismos eles vão ter esse formato, essa estrutura do corpo, essa adaptação deles, é justamente por causa desse modo de vida extremamente específico e bem adaptado ao modo de vida aquático, né? Então, a adaptação ao modo de vida bentônico, ou seja, a essa vida no fundo marinho, teria levado segundo muitos especialistas, né, muitos biólogos e especialistas zoólogos e por aí vai,
a acreditar que esse modo de vida aquático deles é o que possibilitou, muito provavelmente, o desenvolvimento durante a evolução desses seres vivos a essa simetria radial. Ou seja, eles não têm a simetria bilateral. Então, a gente estava estudando quase depois dos quinidários, né? Então, nematelmintos, platelmintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, todos eles têm simetria bilateral, que nem a gente, né? Que divide o corpo em duas partes iguais. E aconteceu alguma coisa durante o processo evolutivo dos equinodermatas que eles provavelmente perderam essa simetria bilateral e assumiram essa simetria radial ou pentarradial. Né? Pentarradial você divide até cinco partes iguais. O que cientistas acreditam é que eles se tornaram tão bem adaptados e tão bem eles evoluíram de tal forma, de tal maneira, para o modo de vida aquático, que muito provavelmente durante esse processo evolutivo, eles perderam a sua simetria bilateral e assumiram uma simetria radial que o torna muito bem adaptado a esse modo de vida aquático ao fundo marinho. Ou seja, para ele não faz diferença ter uma simetria bilateral para esse modo de vida. Porque os cientistas acreditam que eles perderam a simetria bilateral? Porque as larvas desses bichinhos possuem simetria bilateral. Então, se acredita que as larvas ainda tenham, se acredita que em algum ponto da evolução, esses animais pode ser que eles possuíam simetria bilateral e que por esse processo adaptativo evolutivo, eles acabaram regredindo, por assim dizer, a essa simetria radial na sua fase adulta. Certo? Então, a larva dos equinodermos, eles têm simetria bilateral, né? E que é justamente esse indício que eles herdaram essa simetria de algum ancestral, mas que provavelmente provavelmente eles perderam-se na fase adulta nesse modo de vida, né? Então essa larva de simetria bilateral dá essa ideia, essa noção que eles vêm desse ramo na evolução dos animais triblásticos e dessa linhagem precursora, né? De todos os animais que são triblásticos e são celomados. Que é o caso dos artrópodes, que é o caso dos anelídeos, dos moluscos, né? Então esses animais, eles têm simetria radial na fase adulta, ou pentarradial, bilateral na fase larval. Eles são organismos celomados, ele tem a cavidade celomática, e eles são triblásticos também, ou seja, eles têm os três folhetos germinativos, endoderme, mesoderme e ectoderme, né? Então, por mais que não se tenha muita dúvida, né, sobre a linhagem evolutiva deles, mas o que tudo indica é justamente isso, que ele vem dessa linhagem mais antiga dos animais triblásticos, né, que deu justamente a origem aos moluscos, anelídeos e artrópodes e aos equinodermatas também. Né. Então, se acredita que os cordados, que são o filo, né, que a gente pertence, que os vertebrados pertencem, eles surgiram muito provavelmente da mesma linhagem evolutiva, né, do mesmo ancestral dos equinodermatas. Por que isso? Porque os equinodermatas, dos invertebrados, todos que a gente estudou, eles são os únicos que são deuterostomes. Todos os invertebrados que a gente estudou até agora, todos eles eram protostomes. Ou seja, o blastóporo, lá no desenvolvimento embrionário, dava origem à boca dos protostomes. Os equinodermatas, eles vão ter essa novidade evolutiva que o quê? O blastóporo, no desenvolvimento embrionário, ele dá primeiro origem ao ânus e depois se forma a boca. Ou seja, os equinodermatas são animais deuterostomes. E todos os cordados também são deuterostomes. Então, veja que pela comparação embrionária, os equinodermatas dos invertebrados, eles são os únicos que têm os mesmos processos que a gente. Triblásticos, celomados, deuterostomes, certo? Todos os outros invertebrados são protostomes. No caso da gente, que nós somos os cordados, nós somos deuterostomes, certo? Beleza, tá aí. Outra característica que equipara os equinodermatas aos nossos cordados é a questão do esqueleto. Os equinodermos, assim como os cordados, assim como nós, se distinguem de todos os outros filhos que a gente estudou até hoje pelo fato da presença do endoesqueleto. Ou seja,
a gente tem um esqueleto interno, endoedêncio. Então, tanto eles como nós possuímos o esqueleto na parte interna do nosso corpo. A gente viu que os artrópodes, eles têm esqueleto também, mas o esqueleto deles era como aquela armadura, né? Eles têm um exoesqueleto, ou seja, o esqueleto deles fica na parte externa do corpo. Os equinodermatas não, eles são da mesma forma que nós, todos os outros cordados, o esqueleto ele vai estar na parte interna do corpo. Então essa é outra característica que assemelha os equinodermatas, então além deles serem deuterostômos como os cordados, a presença de um endoesqueleto, ou seja, de um esqueleto na parte interna do corpo, vai trazer essa similaridade aos cordados e essa semelhança evolutiva. Certo? Tranquilo até aí? Sim, né? Facinho. Só as informaçõezinhas, características gerais. O bichinho aqui é fácil. Não tem mistério ele, não. A gente vai ver já que ele praticamente é tudo a mesma coisa. Vamos lá, aqui. Falar mais um pouquinho dele, já eu dou 5 minutos de vocês, para vocês respirarem. Vamos falar um pouco da anatomia e da fisiologia dele. Como é que o corpinho deles é revestido, né? Então, o corpo dos equinodermos é revestido, né? Ele é todo revestido por fora, né? Por uma epiderme, né? Que é bem fininha. Então, ele vai ter uma epiderme muito fina, né? Que também reveste, inclusive, os espinhos deles que saem, que são estruturas que vão derivar do endoesqueleto deles, né? Então, esse esqueleto dele, o esqueleto deles é esse esqueleto calcáreo, né? Que é articulado em placas, né? Ou seja, por mais que ele tenha essa estrutura rígida, mas ele é articulado em placas, então ele consegue se articular, ou seja, eles conseguem se mover pela ação dos músculos também. E essas estruturas calcárias, com esses espinhos, os espinhos servem para quê? Eles servem para defender, né, o corpo deles da ação de predadores, né? Os predadores forem atacar esses bichinhos, esses espinhos vão proteger o corpinho deles. E. Eita, sumiram. Esses espinhos aqui vocês podem ver, tem os espinhos, e esses espinhos protegem, e esses espinhos eles também usam para locomoção, eles usam os espinhos também para se deslocar, né? Então, entre os espinhos, a gente tem algumas estruturas que são móveis, né? E tem uns formatinhos de pinças que chama de pedicelares, né? Que tem a função de remover detritos e pequenos animais do corpo deles. Mas isso é besteira, não precisa assimilar essa informação que eu acabei de dar, não. Mas o que tem de muito importante, que se volta nessa parte externa do corpo, que vão estar, que essa a setinha está apontando aqui, isso aqui é pés ambulacrais, tá vendo? E são essas bolas que tem os espinhos e tem os pés ambulacrais. Os pés ambulacrais são, ou seja, eles se projetam para a parte de fora do corpo, para a superfície do corpo. Então tem centenas de estruturas tubulares bem fininhas e flexíveis, com algumas ventosas na extremidade, que são os pés ambulacrais. Os pés ambulacrais, eles fazem parte, eles vão ser responsáveis, os principais, os espinhos auxiliam na movimentação, mas a principal estrutura para a movimentação desses bichinhos são esses pés ambulacrais, né? Esses pés ambulacrais, eles fazem parte de um sistema desse animal, que é o sistema ambulacrário, ou o sistema que eles chamam de sistema hidrovascular, que já eu vou explicar esse sistema ambulacrário, ou sistema hidrovascular. Então ele sai, vocês podem ver essas pontinhas, além dos espinhos, saem essas pontinhas, que são vários pezinhos, que são esses pés ambulacrais, são centenas deles, que vão sair daqui por uns poros para a camada externa, e dentro ele tem esses canais aqui que conectam. Então essas bolinhas aqui verdezinhas são as bases dos pés ambulacrais que vão sair na parte externa do corpo dele. E aqui a gente vai ter uma série de canais, canal circular e o canal radial, que entram aqui nas estruturas das patas deles, não das patas, dos membros, né? Por onde vai ter esse processo de circulação de água no sistema ambulacrário, que eu vou explicar já, certo? Como é que é esse endoesqueleto dele, né? Esse esqueleto deles, esses ossículos dele, né? Vão ter a origem lá na mesoderma, e eles são formados a partir de carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio, da mesma forma que agrega lá no esqueleto dos crustáceos, né?
No exoesqueleto dos crustáceos é formado pela quitina, né? Mas eu falei que nos crustáceos eles é, armazenavam carbonato de cálcio para deixar o esqueleto deles mais rígido. O endoesqueleto dos ectodermates é formado por carbonato de cálcio, por isso que deixa eles tão rígidos e tão duros, né? É que nem no coral, você vai lembrar lá de quinidários, aquela estrutura do que forma o recife do coral também é formado por carbonato de cálcio. Agora a diferença é que o esqueleto dos equinodermatos fica na parte interna do corpo deles, certo? Então o endoesqueleto ele fica recoberto, por mais que você topa nele, sente o endoesqueleto, mas esse endoesqueleto ele é recoberto pela epiderme dele. Né? Então é o esqueleto interno. Né? Alguns cientistas destacam bastante que o esqueleto dos equinodermes é verdadeiramente um endoesqueleto, né? Quanto à sua origem mesodérmica, ou seja, o endoesqueleto ele se origem do tecido lá da mesoderme, enquanto os outros tecidos dos outros animais vão surgir de outras partes dos tecidos dos folhetos germinativos. Então eles vão ter esse endoesqueleto deles aí, né? Que é formado por carbonato de cálcio, que vai estar distribuído por todo o seu corpo, né? Cuidado para não achar que o esqueleto deles é externo, né? O esqueleto deles está abaixo da epiderme, que é a região que reveste externamente a, a, a pele desses animais, certo? No centro da face aboral, né, que é do inverso da boca, aqui a gente está vendo ele de costas, né? Então aqui nessa parte aqui das costas, a boca estaria. Então aqui que a gente está vendo aqui, essa parte de cima, é a face aboral, né? A boca está voltada para baixo. Então a face oposta ao substrato, a gente tem uma placa, principalmente no ouriço do mar, a gente vai ter essa plaquinhazinha aqui, vai ter no finalzinho aqui, nessa partezinha aqui central, a gente vai ter um local onde vai ter a terminação do intestino, né? E onde vai ter a saída do ânus. Na próxima imagem a gente vê isso com mais claramente, com mais nitidez. Né? O que eu quero mostrar aqui é que em torno dessa placa central, a gente tem cinco plaquinhas, cada uma que tem um poro genital, né, que eles vão usar para se reproduzir, e essa estrutura que a gente chama aqui de, vocês estão vendo aqui nessa bolinha amarela, que tem um porozinho voltado para cada lado, a gente chama da placa madrepórica ou do madreporito. O madreporito, ele vai ser uma estrutura que vai ser fundamental para a circulação de água dentro do interior do corpo desse animal. Certo? Então, essa placa madrepórica ou madreporito, ele fica voltado aqui nessa região, como se fosse nas costas do bicho. A boca está embaixo e aqui estaria a saída do ânus, certo? Então, a placa madrepórica ela vai ser muito importante para o que a próxima partezinha aqui, que vai falar do sistema hidrovascular. Então, ao redor dessa placa madrepórica, a gente vai ter os poros genitais, a gente vai ter o poro onde vai estar o ânus, que vai sair, e aqui próximo ela vai ter essa plaquinha aqui, que é fundamental para o sistema hidrovascular desse animal. Certo? Até aí, tranquilo? Sim, sim. Sim, professor, né? Pronto. Agora vocês podem pegar aqueles 5 minutinhos para esticar as pernas, beber uma água, comer alguma coisa, respirar, certo? É bom se levantar e esticar as pernas para não dar nenhuma trombose. Então levante aí, estique uma caminhadinha, vai beber uma água, tome um suco, vá no banheiro. Daqui a 5 minutinhos a gente volta para falar do sistema hidrovascular desses animais, certo?
Pronto? Respirados, esticadas as pernas. Vamos lá, então. Vamos continuar. Falta pouco. Não tem muita coisa, não. Porque eu estava dizendo que a equinodermata é muito fácil. Porque agora a gente chegou numa parte que a gente chama de sistema hidrovascular, ou sistema ambulacral, ou sistema ambulacrário. Por que esse sistema hidrovascular ou ambulacral? Eu disse que equinodermata é mais fácil. Porque o sistema ambulacrário é quase que todos os sistemas do corpo desse bicho. Sistema hidrovascular, ou ambulacral. Sistema hidrovascular ou ambulacral, certo? O sistema hidrovascular ambulacral, porque eu falei que ele é super fácil, esse bicho. Porque esse sistema ele faz nada. Esse sistema ele faz praticamente o trabalho de todos os sistemas, quase todos os outros sistemas desse bicho. O sistema ambulacrário, ele é o sistema que vai fazer com que esse bicho se locomova. O sistema ambulacrário é o sistema que vai fazer a respiração desse bicho, ou seja, as trocas gasosas. Por mais que alguns equinodermatas possuam brânquias para fazer respiração, mas a maior parte das trocas gasosas que eles realizam é a parte do sistema ambulacrário. O sistema ambulacrário é um sistema que faz com que eles capturem o alimento, ou seja, a parte dos pezinhos ambulacrais, eles vão capturar o alimento deles. O sistema ambulacrário também funciona como um órgão sensorial, ou seja, que eles vão captar as informações sensoriais do ambiente. E o sistema ambulacrário, de uma forma ou de outra, também funciona como o sistema circulatório desse bicho. Então, veja que em um único sistema ele faz quase todas as funções de outro sistema, né? Então, por que eu estava dizendo que os equinodermatas são mais fáceis? Porque como é que eles respiram? Sistema ambulacrário. Como é que eles se locomovem? Sistema ambulacrário. Como é que eles capturam alimento? Sistema ambulacrário. Como é que faz eles captam os estímulos do ambiente externo? Sistema ambulacrário. A circulação de nutrientes no corpo, a circulação de oxigênio, parte da circulação do corpo deles. Sistema ambulacrário. A excreção das substâncias tóxicas, né, da urina desse bicho, se dá por onde? Pelo sistema ambulacrário. Então, o sistema ambulacrário dele é um sistema que faz quase toda a função de todos os outros sistemas que a gente viu nos outros animais. Os animais a gente via cada um desses sistemas. O sistema circulatório era uma coisa, o sistema respiratório era uma coisa, a locomoção era de um jeito. Eles não, tudo isso se concentra nesse sistema ambulacrário, né? Então, esse sistema ambulacrário é um sistema que é exclusivo dos equinodermatas. Ele não existe em nenhum outro grupo de animais, certo? Um sistema ambulacrário, um sistema hidrovascular, ele é um conjunto de tubos, como vocês podem ver aí pela imagem, ele é um conjunto de tubos, olha, que vão circular aqui, ó, todos esses tubos aqui, vocês vão ver aqui em verde, então, esse tubo aqui circular, todos esses tubinhos aqui compõem o sistema ambulacrário. Então, ele é um conjunto de tubos, né, e ampolas. As ampolas são essas partezinhas aqui, ó, está aqui na imagem, nessas ampolazinhas aqui, que são terminações do sistema ambulacrário que vão formar o que a gente chama dos pés ambulacrários. Essas ampolas, né, que vão se distribuir por todo o corpo do animal, né? E quando esse sistema ambulacrário ele vai para fora do corpo do animal, é o que a gente chama justamente dos pés ambulacrais, né? Então, os pés ambulacrais são as projeções do sistema ambulacrário para fora do corpo do animal. Então, esses tubos, essas ampolas, esses pés ambulacrais, eles são preenchidos pela própria água do mar. Então, é por isso que ele chama também pode chamar do sistema hidrovascular, né? Hidrovascular por quê? Porque é a circulação da água, né? Então, esse vascular é dos canais que passam pelo corpo do animal e hidro da água. Então, esse sistema aí ele vai ser preenchido pela água do mar. Então, a água do mar, como eu falei anteriormente, ele entra no sistema pelos poros da placa madrepórica, que é aqui a placa madrepórica, certo? Que é o madreporito.
Então, através da placa madrepórica, que a água adentra no corpo, a água do mar adentra no corpo desses animais, certo? Os poros, né, dessas placas madrepóricas, eles se abrem internamente para um canalzinho, que é esse canal que vocês podem ver mais circular. Se ligar ao canal do madrepórico, né, e depois ele desce para esse canal circular, que dá esse canal circular que ele fica ao redor do tubo digestório. Tá vendo aqui o canal circular? Então a água entra pela placa madrepórica, ou pelo madreporito, e passa para esse canal circular. Certo? Esse canal circular fica aqui ao redor da boca e próximo aqui ao tubo digestório. Né? E a partir daí, desse canal circular, essa água ela se desloca para os canais radiais, né, que são esses canais que vão entrar aqui nos membros aqui. Então, esses canais radiais que são 5, dependendo do número de extensões aqui. Então, nesse caso, 5. Então, parte desses 5, eu estava nessas bolinhas aqui dentro, são as ampolas, e os pés ambulacrais são as patinhas que saem aqui no meio externo do corpo desses animais, né? Então, cada canal ele vai estar conectado a centenas de pés ambulacrais, né? E cada um desses pés ambulacrais eles estão conectados a essas ampolas, que são essas bolotinhas que vocês conseguem ver aqui, que essas bolotinhas aqui que vão ter a musculatura que vão atuar no processo de locomoção, né? Então, o sistema hidrovascular desses animais, ele funciona a partir da pressão da água em seu interior, né? Então, ele vai ser uma relação entre a pressão da água no interior do sistema ambulacrário, regulada pela ação das musculaturas que estão presentes na parede desses canais e nessas ampolas, né? Então, essa atuação em conjunto da pressão da água com a atuação dos músculos que vão fazer esse sistema hidrovascular funcionar. Então, é um funcionamento que é atuado junto da musculatura, das ampolas, né, e dos músculos nas paredes dos canais e da pressão da água. Né? Então, a contração da musculatura das ampolas, por exemplo, ela força a água a penetrar nos pés ambulacrais, como vocês podem ver aí no esquema. Esses pés, eles são ocos, né? E eles também têm músculos, né? Então, a contração da ampola, ele vai forçar, veja as setinhas aqui, está apontando, ele vai forçar a passagem da água, que esse aqui de cima, contração da ampola, e a setinha aqui está indicando aqui o caminho da água, certo? Que vai realizar aqui dentro do corpo, dentro do pé ambulacral, né? Então, sob essa pressão, né, os pés eles vão se distender, né, vão esticar, né, e vão encostar suas ventosas, né, em um objeto, no substrato ou em uma presa. Né. Então, a contração da musculatura de sucção, ela vai prender o pé ambulacral, né, em torno dessa ventosa e faz com que ele se fixe no substrato, que é isso que vocês estão vendo aqui nessa parte aqui de baixo. Certo? A contração da musculatura, né, o relaxamento da musculatura da adesão, né, e o retorno da água, ou seja, a água volta para a ampola, esse mecanismo ele faz com que o bichinho ele solte, né. Então, veja que a gente tem aqui a contração da ampola, ele projeta essa água aqui até os pés ambulacrais, né, você vai ter aqui a distensão do pé ambulacral. Quando você tem a contração da musculatura do pé, ele se prende, né, ao substrato ou uma presa que seja. Quando essa musculatura aqui ela relaxa, você vai ter também a distensão da musculatura da ampola, essa água retorna e você vai ter a retração desse pé ambulacrário. Né? Então, é um processo que vai fazer esticar e colocar para fora o pé ambulacral e colocar para dentro, né? E retornar. Então, veja que é uma atuação em conjunto da pressão da água junto com a musculatura do corpo desses animais. Né? Alguns cientistas, além disso, eles acreditam que o sistema hidrovascular dos equinodermos ele seja muito comparado com o sistema dos tentáculos de um cordado que a gente vai estudar mais para frente, que é os hemicordatos. Né? Aí eles acreditam que esse ramo aí é que foi dando origem aos cordados. Né? Equinodermata, hemicordatos, que a gente vai estudar sexta-feira, e dando origem aos outros cordados. Mas é basicamente isso aí. Então, o sistema ambulacral é o sistema que faz
praticamente tudo no corpo desses animais. Então, praticamente tudo que acontece no corpo desses animais vai ser obra do sistema ambulacrário. Então, o sistema faz tudo no corpo desses animais, certo? Tranquilo aí? Todo mundo entendeu o sistema ambulacrário? Até aí, tranquilo? Não se preocupe que, por exemplo, beleza, valeu por responder. Essa parte que eu mostrei aí da funcionamento do sistema ambulacrário, não vou cobrar essas coisas, não. Eu quero que vocês saibam aqui que existe esse sistema, que o sistema ambulacrário, o hidrovascular, ele serve para quê? Vocês têm que saber isso. Serve para respiração, serve para movimentação, serve para captura de alimento, serve para na locomoção, órgão sensorial, circulação de parte de substâncias, excreção do corpo do animal. Quero que vocês saibam a função do sistema ambulacrário. Como é que a água ela circula no corpo desse animal? Ela entra por onde? Entra pela placa madrepórica, passa para o canal circular, depois para os canais radiais. E a atuação do sistema ambulacrário, ele atua de que forma? Uma relação entre a pressão da água e a musculatura presente no sistema ambulacrário. Então, é isso que vocês precisam saber. Isso é o mais importante. Esse processo de distensão, pressão, contração dos músculos, não. Isso aí eu trouxe para vocês verem, só para vocês saberem como é que funciona. Mas o mais importante de vocês saberem é isso. É saber o que é o sistema ambulacrário hidrovascular, para que ele serve, e como a água circula dentro disso, por onde a água entra, certo? Por onde ela sai, e como esse sistema atua. É isso que é mais importante, certo? Essa questão da pressão da água e da musculatura, que faz o sistema funcionar. Esse é o mais importante. Esses detalhes aí de contração, relaxamento, distensão, pressão da água, não, isso aí não precisa, trouxe para vocês entenderem como é que esse sistema atua, certo? Mas não é o mais importante. Então lá, o sistema hidrovascular faz quase tudo no animal. Com relação à digestão desse animal, o sistema digestório, os equinodermatas, eles têm um sistema digestório completo, ou seja, eles têm a boca, que geralmente está voltada para o substrato, né, a face oral, e o ânus, que geralmente está na região oposta na face oral, que seria nas costas, onde tem a abertura lá da placa madrepórica, né? O tubo digestório dele vai ser formado pelo quê? Esôfago, estômago, intestino e a abertura do intestino que vai dar lá no ânus. Né? Então, o alimento, dependendo do bicho, cada bichinho vai comer um tipo de alimento, né? Então, o ouriço do mar se alimenta muito de águas marinhas, alguns pequenos animais, né? Alguns detritos. A estrela do mar são animais mais de predadores, né? De busca ativa, são carnívoros, né? Eles vão se alimentar de corais, anêmonas, então eles vão lá capturar esses animais. Eles usam, se alimentam de conchas, eles conseguem abrir as conchas dos bivalves, né? Então eles usam os pés ambulacrais para conseguir abrir as conchas, se alimentam desses animais. Esses animais, ao encontrar o alimento, né, a estrela do mar, eles fazem uma coisa que é bastante curiosa, que eles evertem o estômago, ou seja, o estômago deles sai pela boca e entra em contato direto com a presa. Né? Então, eles secretam as enzimas, né, o suco digestório direto sobre o animal. Né? Então, essas estruturas formam o que a gente chama de secos gastros. Né? Então, isso aí tá uma curiosidade desses bichos. Né? Eles colocam o estômago para fora pela boca e jogam o estômago para cima direto da presa deles. Certo? E aí eles vão fazer essa digestão deles, desses organismos, e depois eles vão colocar o estômago de volta para a boca deles e captura esses alimentos. Certo? Então aí é uma coisa curiosa e esquisita que eles fazem. Eles vomitam o estômago para digerir por fora, né? E depois eles colocam tudo de volta para dentro. O sistema nervoso desses bichinhos. Então, respiração e excreção, já falei, né? Via os pés ambulacrários, né? Tem umas estruturas específicas do sistema ambulacrário, né? São as papilas respiratórias.
eles vão fazer as trocas gasosas. Alguns deles têm brânquias, mas não são todos eles que têm brânquias, né? Mas mesmo os que têm brânquias, a maior parte da respiração é feita pelo sistema ambulacrário e a excreção também é feita pelo sistema ambulacrário desses animais, né? Alguns também vão fazer pelas brânquias a excreção, mas é praticamente tudo via sistema ambulacrário. Nos ouriços do mar, acabei pulando e não falei, eles têm uma estrutura para alimentação, que é uma estrutura meio calcária, né? Que é a lanterna de Aristóteles. Essa estrutura toda que vocês estão vendo na imagem é a lanterna de Aristóteles. Então tem os dentes, né? Aqui tem a porção da boca, e o ouriço do mar, nessa boca dele, vai ser guardada, né, por esses 5 dentes, à base de calcário, né, bem fortes e afiados, né, e eles têm essa estrutura de apoio que é a lanterna de Aristóteles. Então, alguns deles, a estrutura que tem no ouriço, eles colocam a lanterna de Aristóteles para fora, né, do corpo para capturar o animal. Então, você tem a estrutura que ele vai ter a musculatura retratora, o músculo protator, que faz. Rapaz, eu não tenho a mínima ideia. Porque ele é da terra de Aristóteles. Eu não tenho a mínima ideia por que é, mas eles chamam assim. Acho que era muito. Vou pesquisar para descobrir isso aí. Mas eles chamam de lanterna de Aristóteles. Não tenho a mínima ideia. Na verdade, eu já ouvi falar, mas eu não me lembro agora. Mas eu posso descobrir daqui a pouquinho e dizer para você. Vai? Então, eles colocam essa estrutura para fora para capturar. Ela está presente só nos ouriços, né? A estrela do mar, os outros não tem, não. Só no grupo dos ouriços que a gente tem essa lanterna de Aristóteles aí, que eles vão usar para capturar os alimentos, certo? O sistema nervoso deles é bem simplesinho também, eles não têm, os órgãos sensoriais deles são as terminações do sistema ambulacral, ele não tem olho, não tem nada. O sistema sensorial, o sistema nervoso deles, eles vão ter um anel circular, aqui onde tem esse anel, que é ao redor do sistema digestório, né? Eles vão ter esse anel circular, e de cada anel, que nem no sistema ambulacrário, vai sair para cada uma das extremidades, né, dos membros deles aqui, vai sair um nervo, né? Ele tem esse sistema nervoso circular, né? Então ele tem esse anel circular ao redor aqui do canal circular do animal, né? Que vai ter também esse anelzinho nervoso e vai partir para cada um desses membros um nervozinho. Então, esses nervos radiais, né? Então, o anel nervoso ao redor aqui, na parte central, e os anéis radiais, os nervos radiais que vão sair dessas estruturas. Eles, de sistema sensorial, eles captam substâncias químicas presentes na água, eles têm tato, principalmente situado ao redor da boca e dos pés ambulacrais, mas eles não têm océlulos, eles não têm olhos, eles não captam a luz, eles não captam nada disso. Até porque aí, pronto. Valeu, Isabela. Show de bola. Então, quem primeiro descobriu isso aí foi Aristóteles, que ele comparou isso, parecia uma lanterna, por isso que virou a lanterna de Aristóteles. Valeu, Isa. Aí, uma curiosidade curiosa, né? E eu não lembrava disso, não. Polimata aí. Para mim, ele é filósofo, né? Pronto, então foi ele que descobriu isso aí. Eu não lembrava dessa informação. Muito obrigado, Adila, por perguntar, e Isabela por responder, por pesquisar aí rapidinho. Valeu mesmo. Então, eles têm esse sistema nervoso deles bem simples e sensorial. Então, como eu falei, como eles têm esse modo de vida completamente adaptado e especializado para a vida bentônica do fundo marinho, então essas estruturas são pouco océlos, essas outras estruturas não fazem tanta diferença para esse bichinho, né? Para esses bichinhos aí. Então, eles são muito, 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 muito simplesinhos, né? Acho que eu falei que eles era um assunto relativamente fácil, porque praticamente todos os sistemas deles se concentram no sistema ambulacrário, né? Quase todas as funções do corpo deles vai se localizar, né? E vai se concentrar no sistema ambulacrário deles,
E os outros que tem também são de uma simplicidade absurda, né? Então, eles são animais que, na evolução, se tornaram mais simples, se adaptaram para um modo de vida muito mais simples, mas muito eficiente para o ambiente que eles ocupam, certo? E eles têm todos os sistemas deles que trabalham para esse modo de adaptação deles. Então, a gente pode dizer, né, com tranquilidade que esses animais aí, eles são extremamente especializados e bem-sucedidos no processo adaptativo do modo de vida deles. Né? Então, veja que é tudo voltado para esse modo de adaptação e modo de vida deles, o que torna eles muito eficientes e muito eficazes em tudo que eles fazem. Certo? Até aí, alright. Gente, deu para entender essa partezinha aí? Já está quase no finzinho deles. Ótimo. Para a gente fechar aqui essa parte dos equinodermatas, eu falei daqui, né, do Plantana de Aristóteles, falar um pouquinho aqui da reprodução deles. Né? Esses animais, deixa eu só falar uma coisa. A reprodução dos equinodermatas, né? Os equinodermatas, eles são animais dioicos, ou seja, eles têm o macho e a fêmea, o aparelho reprodutor masculino é um indivíduo, o aparelho reprodutor no feminino, né? Eles têm sexos separados entre os indivíduos. As gônadas deles, ou seja, os testículos e os ovários dos animais vão ficar na cavidade do celoma, né? Eles vão ter variáveis, né? Dependendo da espécie, né? Pode ter 5, de 5 a 10, vai variar de espécies para espécie. Né? As gônadas, elas se abrem para o meio externo através de poros genitais. Como eu falei, esses poros genitais, eles ficam próximos lá à placa madrepórica. O desenvolvimento dos equinodermatas é indireto, né? Eles se desenvolvem por fase larval, e como vocês podem ver na apresentação aí, eles podem ter mais de uma forma, pode ter uma, mas pode ser que ele tenha mais de uma forma larval, né? Então, o ouriço do mar, por exemplo, ele tem apenas uma forma larval, que é a que a gente chama de a larva plútea. Deixa eu ver se a larva plútea não está nessa imagem aí. Plútea não está, né? Já eu boto aqui para vocês verem a larva plútea, certo? Ele só tem uma larva, que é a larva plútea, já eu boto aqui para vocês. A estrela do mar tem dois, que essa imagem aqui é da estrela do mar, né? Não é do ouriço. Mas eu vou botar já aqui para vocês essa larva plútea. Essa aqui é da estrela do mar, né? A estrela do mar, ela apresenta dois estágios larvais, né? Que são estágios que são bilaterais, né? Ou seja, que tem simetria bilateral. Então, essa larva que a gente tem, a gente tem essa larva jovenzinha aqui, que tem a simetria bilateral, certo? A larva jovem, que a gente chama de bipinária, essa daqui, ó, a bipinária, certo? Então, aqui, larva jovem. A gente chama essa larvazinha aqui de bipinária, porque ela tem uma simetria bilateral, certo? Você separa ela aqui certinho, dois. E depois essa larva jovenzinha aqui, que é a bipinária, que é essa aqui, ela vira uma outra larva que a gente chama da brachiolária. A brachiolária aqui, ela já perde a sua simetria bilateral, né? Então, a bipinária, quando sai do ovo, é bilateral, depois ela sofre uma metamorfose e vira a larva brachiolária, que já perde a sua estrutura, sua simetria bilateral, e em determinado momento ela vai sofrendo uma série de metamorfoses, né, até formar o adulto jovem, na estrela do mar jovenzinha, que depois passa a ser o adulto. Né? Então, no caso da estrela do mar, a gente vai ter dois estágios larvais, né? A larva bipinária, que é essa jovem, que tem simetria bilateral, ela sofre metamorfose, vira a brachiolária, e depois a brachiolária vira o jovem adulto. Né? Uma característica que é bem importante eu não falei, né?
a fecundação deles é externa, né? Então, ele libera os gametas na água, certo? Eu acho que eu não falei, mas se eu não falei, estou falando agora. Então, eles têm desenvolvimento direto, alguns têm uma larva, no caso do ouriço, que é a plútea, e a estrela do mar tem essas duas, a bipilária e a bipinária, desculpe, e a brachiolária tem duas fases larvais. Elas têm fecundação externa e desenvolvimento indireto, certo? Uma característica que é bem marcante dos equinodermatas é uma altíssima capacidade de regeneração. Ou seja, o ouriço do mar, por exemplo, eles regeneram continuamente seus espinhos, certo? Eles sempre estão regenerando. A estrela do mar pode regenerar um ou mais de um braço perdido. Se ela perde o braço, ela pode regenerar aquele braço. E por quê? Porque se ela não destruir o anel nervoso dela, ela sempre vai estar conseguindo se regenerar as partes dela. Ela só não vai perder a capacidade regenerativa se você destruir o anel nervoso dela. Então, se o anel nervoso que fica lá ao redor do tubo digestório for destruído, aí ela não consegue se regenerar. Então, ela tem uma altíssima capacidade regenerativa. Ela perde os braços, ela pode reconstruir esses braços. Tem uma curiosidade, isso é curiosa, né, que os primeiras pessoas que criavam ostra, né, ostra para comer, né, eles faziam os cultivos de ostra para comercializar as ostras. A ostra é aquele bivalve, aquele molusco, né, que tem aquelas duas conchinhas. É o que eles faziam, né? Como a estrela do mar ela come, se alimentava das ostras, né? Então eles criavam essas ostras lá no mar e às vezes vinham essas estrelas do mar para comer essas ostras. Aí esses primeiros criadores, né, de ostra, para eles tentar se livrar das estrelas do mar, o que, é que eles faziam? As estrelas do mar atacando as plantações, entre aspas, de ostra dele, o que eles faziam? Eles pegavam as estrelas do mar, quebravam essas estrelas do mar e jogavam na água, achando que tinha matado ela. Né? Pegava ela, quebrava e jogava ela no mar. E quebrava ela em vários pedaços. Triturava, quebrava as patinhas dela e jogava tudo no mar. E aí, graças a essa altíssima capacidade de regeneração dela, né? O que acontecia era que eles iam aumentando, elas iam se regenerando, né? Isso mesmo. E aí o que acontecia que eles começavam a aumentar o número de estrelas do mal, ou seja, eles acabaram piorando o problema deles, porque quando eles iam quebrando e jogando, elas iam se regenerando e ia multiplicando o número de estrelas do mar e eles tiveram um prejuízo ainda maior. Né? Até se perceber que elas faziam isso, foi um grande problema para eles terem que resolver isso aí, né? Mas isso era uma curiosidade, assim, né? Como eles têm essa altíssima capacidade, se esse anel deles se manter preservado, eles iam conseguindo se regenerar e virando novas estrelas, e aí virou um festival de estrela do mar, certo? Deu para entender até aí, gente? Tranquilo, bem facilzinho, né, que no Dermata. Certo, deixa eu só botar aqui a larva que faltou, né, a larva do ouro, rapidinho, deu alguns segundos.
Vou parar aqui a apresentação, porque vai precisar para abrir de novo. Isso, Abel. Mas às vezes, como eles quebravam lá no meio, o que acontecia? E não destruía totalmente o anel circular, se tivesse uma partezinha do anel, uma pata não virava, mas como eles moíam ela, as partezinhas que permaneciam preservadas no anel circular reconstruíam uma nova estrela, entendeu? Aí eles... Peraí que empacou aqui para mim a apresentação. Ah, tem que sair e voltar porque a apresentação travou. Pronto, aqui a larva que eu fico devendo. Aqui a larva plúteo, que tem simetria também bilateral, né? Essa larva aqui é do ouriço, certo? Ela só tem essa larva, plúteo. E aqui é a bipinária, que é a primeira larva que sai do ovo da estrela do mar, que é bilateral também. E que depois ela vira a braquiolária, que perde a simetria bilateral, que vai sofrer a metamorfose para virar o adulto, certo? Essa foi essa larvinha aqui que eu acabei não colocando, não reparei aqui na imagem passada, não tinha a larvinha plúteo. Essa é a larvinha do ouriço, ele só tem essa. Dessa, sofre a metamorfose e vira o adulto. A classe asteroide, né, que é da estrela do mar, que vai ter essas duas formas larvais aqui, certo? Aí eu estava futucando aqui e achei uma imagenzinha que mostra muito bem os pés ambulacrais do bichinho, tá vendo? Então, essas projeçõezinhas aqui, olha, são os pés ambulacrais. Aqui a gente tem as ventosazinhas na ponta, que vão se fixar. E aqui estão os pés ambulacrais saindo, essa continuidade externa, veja que eles saem do corpo deles. Isso aqui são as continuidades do sistema ambulacral que está circulando por dentro. E essas coisinhas aqui, eles são os espinhos do esqueleto calcáreo deles, né? Aí você olha assim, parece que está por fora, mas não. Ó. Revestindo esses espinhos deles, ele vai ter a epiderme. Então aqui, veja aqui, tá, esses tentáculos que parecem os tentáculos, são os pés ambulacrais deles. Bem bonitinho, né? Então é isso aí que eles usam para estranhar. Então vai sair, veja que sai de cada membrozinho deles, vão sair centenas desses pezinhos aqui. Que vão ser, esses pezinhos aqui vão servir para eles se locomoverem, para eles se fixarem no substrato, para eles capturarem as presas. Esses pezinhos vão servir também para eles sentirem um ambiente externo, ou seja, servem como estrutura sensorial desses animais, certo? Então tá aí, só para aqui, para poder fechar essa partezinha aqui, aproveitei que tem essa imagenzinha aqui. Esses aí são os pés ambulacrais dele, acho que no outro esquema estava muito pequenininho e não estava dando para observar com maior nível de detalhes. E aí, gente, deu para entender? Facinho.
Tá? Aí a gente terminou o filo equinodermata, certo? A partir da próxima aula, a gente vai entrar no grande filo dos... Fácil não é bem a palavra, mas ele é mais fácil que os outros, né? Não? Tem menos coisas, né? Dá para entender, né? Só de juntar lá o sistema ambulacrário com aquele bolo de funções, né? Então, qualquer questão que tiver é sistema ambulacrário, sistema ambulacrário. A dica é, né? Quase todas... se for aquelas perguntas que caem, tipo, a respiração do sistema ambulacrário, a locomoção, sistema ambulacrário, a excreção, sistema ambulacrário. Geralmente, questões de equinodermates que aparecem nas alternativas. Sistema ambulacrário é assim, é 70% de chance de aquela ser a resposta. Certo? E como eles fazem quase tudo para o sistema ambulacrário, tirando assim a digestão, e, viu, Daniel, tranquilo, não se preocupe não, isso é assim mesmo. Ontem mesmo eu estava dando aula, toda hora eu caía. Então, a dica assim, de equinodermatas é essa, né? Tipo, 70% das questões de marcar X que tem lá nas alternativas sistema ambulacrário, é muito provavelmente que a resposta vai ser sistema ambulacrário. Tipo, é batata, né? Porque eles vão fazer quase tudo por esse sistema, né? Então, quando a pergunta de função e tem lá, obviamente que tem que prestar atenção, porque eles podem, principalmente de vestibular, que gosta de fazer pegadinha, né? Eles podem tentar enganar vocês nisso aí, perguntar uma coisa de digestão e ter lá sistema ambulacrário. Mas a maioria boa parte das respostas, na dúvida, você não sabe. Na dúvida, você marca sistema ambulacrário. Né? Então, se você não souber e tiver em dúvida, você vai lá e marca sistema ambulacrário, porque é muito provavelmente que a resposta seja essa mesmo. Né? E como quase tudo eles fazem por isso, é muito provável. Então, tá lá. Questão equinodermata. Você não sabe, tem uma alternativa sistema ambulacrário, marca. A chance de você acertar nesse chute é altíssima. Beleza, gente. Então a gente terminou agora o filo dos cordados. Desculpa, o filo dos equinodermatos. Aí na próxima aula a gente vai começar a estudar o grande filo dos cordados, né? Que vai envolver vários subfilos e muitas classes, né? Mas que, mas que falta pouco para a gente terminar o reino animal, né? Então falta que a gente vai ter próxima aula, sexta-feira, a gente vai ver as características gerais dos cordados e os cordados invertebrados, que são três, que é bem rapidinho, besteirinha. Aí próxima semana a gente na próxima semana a gente vai fazer revisão, né, para a prova. Pronto. Aí depois da prova a gente vai ter uma aula de peixes, uma aula de anfíbios e répteis e uma aula de aves e mamíferos. Aí a gente fecha o reino animal. Aí a gente vê o próximo passo que a gente dá, certo? Se a gente continuar nas aulas até o fim até as férias, se a gente continuar nas aulas remotas, aí talvez eu mude a ordem. O assunto da prova: anelídeos, moluscos e artrópodes. Esse aqui que a gente dá aula de hoje não vai cair não, certo? Porque como a artrópode é muito grande, vai ficar muita coisa. Então vai ser os anelídeos, os moluscos e os artrópodes. Aí acho que aqui no dermato eu boto para caderno de atividades e os cordados a gente bota no simulado da segunda unidade. Vão ser anelídeos, moluscos e artrópodes. Se já quiserem dar revisando, procurando questão, fiquem à vontade, certo? Então é isso, gente. Então, 5 minutos, né, para terminar a aula. Então, fiquem à vontade aí, descansa, estica as pernas, beba água. Até sexta, gente. Valeu. Um bom dia a vocês também. Sexta-feira a gente se vê de novo.
Tchau, tchau, gente. Vou aqui trocar de sala, viu? Tchau, gente.